Vamos ficar de pé para a leitura. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos ler novamente todo o texto? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações. Que nessa manhã nós possamos ficar vislumbrados e atordoados pelo poder que há na Tua palavra, que ela possa, Senhor Deus, falar profundamente conosco, e assim, Senhor Deus, nós possamos sair daqui hoje perturbados, porque, Senhor Deus, nós precisamos da Tua palavra em nossas vidas. Senhor, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém. Podeis assentar. O título dessa mensagem, nessa manhã, é Ser Simplesmente de Deus. Ser simplesmente de Deus. Meus irmãos, quando nós chegamos nesses versículos que nós estamos meditando do livro de Mateus, especialmente no Evangelho do Sermão do Monte, nós entramos em uma nova sessão que o nosso Senhor Jesus Cristo começa a instruir naquele monte, no Monte Tabor. Ele vira para aquele povo, vira para aquela nação, vira para aqueles que estão em torno do nosso Senhor Jesus Cristo e começa a mudar o discurso para ir um pouco mais além de tudo aquilo que ele tenha falado até agora. Nós meditamos até então sobre aquilo que nos faz ser cristão, como que nós somos cristãos. Depois, nós começamos a meditar naquilo que nós fazemos como cristão. E depois ainda, meus irmãos, nós começamos a ministrar e a meditar naquilo que nós manifestamos como cristãos. Nosso Senhor Jesus Cristo até agora, Ele reivindica para nós aquilo que é a natureza essencial do salvo. Aquilo que o salvo deve manifestar como essência da sua vida, sobre a qual diz o que é ser um habitante dos céus. A Bíblia vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos embaixadores do céu, nós representamos diretamente a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo diante da nossa geração. Até aqui, meus irmãos, o Sermão do Monte nos traz um lembrete que tem que ficar sempre vívido em nossas mentes. O nosso Senhor Jesus Cristo está lembrando uma coisa a nós, Ele diz o seguinte: lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é. Agora, meus irmãos, nós vamos a um novo pronunciamento de Jesus Cristo.
Jesus Cristo começa a aprofundar a nossa vida no como nós devemos ser, como deve ser o cristão, como deve ser o salvo, como isso deve ser feito em nossas vidas. E o Senhor Jesus Cristo vai instruir exatamente sobre isso para cada um de nós. Diante de uma resposta rápida e objetiva do sermão todo do monte, desde o verso 17 do capítulo 5 até o capítulo 7, nós poderíamos dizer que o Senhor Jesus Cristo engloba em todos esses textos que nós, como cristãos, devemos cumprir uma vida reta, cada dia da nossa vida. E todo cristão deve imprimir na sua vida a retidão e a santificação. Esse, meu irmão e minha irmã, é o estilo de vida que o cristão compete levar diariamente. Mas a questão que fica é o seguinte: no que consiste essa retidão? Como nós devemos levar essa retidão diária? Qual é o seu caráter? Aquilo que é mais raso, aquilo que é mais basilar, aquilo que é a base. Como que nós devemos ser caracterizados como cristãos? Essa, meus irmãos, é a preocupação do ensino de Jesus Cristo daqui em diante. E Cristo começa a fazer esse ensinamento do como ser cristão, de como manifestar tudo aquilo que ele falou até o verso 16, a partir de princípios básicos. Antes dele esclarecer as coisas que são mais pormenores e mais específicos, ele vai na base e começa ensinando a base, naquilo que é o alicerce, aquilo que não pode ser negociado, aquilo que está abaixo de todas as outras, e tudo é construído em cima disso. Aquilo, meu irmão e minha irmã, que é fundamental, mas que, infelizmente, às vezes, nós deixamos de lado e esquecemos dela, em prol até dos pormenores. Em vista dos pormenores, que o Senhor Jesus Cristo vai falar mais à frente, nós esquecemos daquilo que é basilar. Cristo começa agora ratificando a importância desses princípios básicos, aquilo que a Bíblia fala desde Gênesis. Cristo começa daqui em diante ratificando e confirmando aquilo que já fora dito, aquilo que é elementar na vida do cristão. Jesus Cristo, nesses 4 versículos, começa a falar de como ser cristão a partir do básico, do mais básico, do mais básico. A vida, meus irmãos, em retidão, possui um esteio, possui um alicerce, a qual nós temos que solidificar e construir em cima dele. Existem fatos cruciais para a vida do cristão. São tão elementares, que às vezes achamos que é desnecessário falar sobre elas, mas para Cristo não foi, e ele começou nesses 4 versículos. Cristo começa aqui, meus irmãos, afirmando 3 princípios básicos de como nós devemos ser cristãos. O primeiro princípio básico que nós encontramos nesse texto é que a vida do cristão deve estar em consonância com as Escrituras Sagradas. A vida do cristão deve estar em consonância com as Escrituras Sagradas. Versos 17 e 18 vai dizer o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele afirma que o seu ensinamento, aquilo tudo que ele está ensinando naquele momento do ministério dele, está em harmonia com as Escrituras Sagradas. Nenhuma ação, nenhum gesto, nada foge do conteúdo da Bíblia. O que Cristo é
o que Ele diz e o que Ele faz está pautado pelas Escrituras Sagradas, e isso o Senhor começa a falar a partir daqui. Tudo que vocês, geração Jael, que estão me vendo nesse momento a pregar, neste sermão, tudo que eu estou dizendo para vocês, tudo aquilo que eu estou falando para vocês, é tudo aquilo que eu sou, e tudo aquilo que vocês me veem fazendo, está em consonância com a Escritura Sagrada. Meus irmãos, a palavra de Deus para o nosso Senhor Jesus Cristo era o único livro de regra, de fé e prática, a qual Ele sustentou a sua vida e o seu ministério. Ele é o cumprimento da palavra de Deus, e Ele não é só o cumprimento da palavra de Deus, como Ele cumpria a palavra de Deus. Todos poderiam, meus irmãos, observá-lo, todos poderiam ouvi-lo, e todos podem acompanhá-lo e aceitá-lo, porque, meus irmãos, Jesus de Nazaré, Ele teve uma vida aqui na terra, no seu ministério terreno, embasado nas Escrituras Sagradas. Não existe um momento do ministério terreno de Jesus Cristo que possa contradizer a Escritura Sagrada. Ele veio para cumprir a lei e os profetas. Meus irmãos, e a Bíblia nos ensina que o cristão deve seguir o exemplo do seu mestre. Nós somos discípulos de Jesus Cristo e temos que seguir o exemplo dele. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas devem ser o nosso único livro de regra, fé e prática. Nada pode ocupar o lugar que pertence às Escrituras Sagradas. Nada pode ocupar esse lugar. Quantas reuniões de homens tentam ocupar com outros livros? Livros que se tornam sagrados, livros que se tornam imexíveis, impossibilitado, pode se mexer em tudo menos nele. E quantos se fugiram para o caminho das heresias, aceitando coisas na sua vida que não estavam escritas na Escritura Sagrada. Meus irmãos, o que a Bíblia permite para nós fazermos, nós fazemos. O que ela proíbe e não permite, nós não fazemos. A vida do cristão e do salvo tem que ser pautado pelas Escrituras Sagradas. A vida de Jesus Cristo, o ministério dele foi assim. E ele cumpriu cabalmente a palavra de Deus. O salvo, nós que somos salvos, devemos olhar para o Cristo revelado nas Escrituras Sagradas e ser como Ele. Quantos tentam disfarçar isso? Quantas teorias? Buscam Jesus histórico, buscam Jesus como líder de uma emanação superior, buscam Jesus como um grande psicólogo, como um grande assistente social, e esquecem que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo para resgatar o pecador que está perdido. Meus irmãos, a nossa vida deve ser regida pelas Escrituras Sagradas, a sua vida deve ser regida pela Bíblia, é ela a nossa fonte, é ela que nos conduz. O que nós precisamos ser, o que você precisa falar, como você deve agir em sociedade, agir quando está sozinho dentro da sua casa, dentro do seu quarto, agir quando você está com amigos, com parentes, com vizinhos, quando está numa festa, quando está no shopping, quando está no cinema. A Bíblia deve ser o seu livro de conduta. Salmos 119, verso 12, diz o seguinte: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós fomos chamados por Deus e cabe a nós guardar a palavra para não pecar contra ela. Uma vida diante de Deus, ser cristão, é zelar e amar pela palavra, é guardar os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo tão profundo em nossos corações, que todo o resto,
todas as outras vozes venham ser secundárias e nulas na nossa vida quando confrontadas pelas Escrituras. Quantas vezes nós recuamos nas Escrituras para ouvir vozes que não fazem parte da Escritura? Ouvimos como profecias de Deus, ouvimos como visões vindas do céu, mas quando nós olhamos para a Escritura não está embasado nela. Aceitamos ensinamentos na nossa vida que a Escritura diz não, e recusamos ensinamentos que ela diz sim. Mas Cristo veio para cumprir a lei e os profetas, e nós estamos aqui nessa terra para seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos, meus irmãos, ter esse Salmo 119, verso 12, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ele deve ser um versículo recitado por nós, mas também deve ser um versículo, meus irmãos, que nós devemos vivê-lo intensamente. A palavra do Senhor deve ser o nosso alvo. Às vezes, quantas vezes nós pegamos a Bíblia no domingo e só vamos lembrar dela novamente no domingo que vem? Lemos apenas os textos que são citados aqui no culto, e as pessoas a cada dia se distanciam cada vez mais dela, e não mostram os princípios básicos da vida cristã. O segundo princípio que o texto nos mostra é que a vida do cristão não deve estar em consonância com a sua sociedade. A vida do cristão deve estar em consonância com as Escrituras Sagradas. E a vida do cristão não deve estar em consonância com a sociedade à sua volta. Verso 19, verso 20 vai dizer o seguinte: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meus irmãos, a sociedade da época de Jesus tinha uma voz. A sociedade na época de Jesus tinha uma voz. Existia um grupo de pessoas que queriam ditar para aquela sociedade o modo de viver. Eles imputavam as regras, imputavam o estilo de vida, imputavam filosofia, imputavam moral, leis, aquilo que era certo de fazer e aquilo que era errado. Esse grupo de pessoas, meus irmãos, elegeram-se a si mesmo como norteadoras da moral e do bom costume, e ditavam para aquela sociedade o que era certo fazer e o que era errado fazer. Essas pessoas, meus irmãos, eram os escribas e os fariseus. E Cristo virou para aquela geração de líderes que queriam ditar as regras para a sociedade e falou o seguinte: vocês não passam de sepulcros caiados. Vocês não passam de sepulcros caiados. Os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo estavam em harmonia com as Escrituras Sagradas, meus irmãos, mas também os ensinos dele estavam em dissintonia, não estavam em harmonia com os fariseus e com os escribas. Jesus não falava a mesma coisa que falavam os escribas e os fariseus. Na verdade, meus irmãos, a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo contradiziam a mensagem dos fariseus e dos escribas, e por isso o Senhor Jesus Cristo foi sentenciado à morte. O nosso Senhor Jesus Cristo não alinhou a sua mensagem com a sociedade da sua época. Cristo, meus irmãos, estava inaugurando um novo reino, um reino de Deus, um reino que tinha uma mensagem certa, uma mensagem objetiva, uma mensagem que era pautada pelas Escrituras Sagradas e não era pautada pela sociedade. O nosso Senhor Jesus Cristo não ouviu o que aqueles homens estavam dizendo,
mas cumpriu a palavra do Senhor. A verdade do Cristo, meus irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo, não estava presente no mundo e no que o mundo estava ensinando. Nós fomos chamados do mundo, meus irmãos, para o reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus. E existe um antagonismo claro e objetivo entre nós, que somos filhos de Deus, e o mundo. O que a Bíblia ensina e o que o mundo ensina. Nós aceitamos em nossas vidas tudo aquilo que as Escrituras têm nos ensinado e têm para nos ensinar, mas nós temos que recusar das nossas vidas o que o mundo tem a nos oferecer, os ensinamentos do mundo, a filosofia do mundo. O mundo, meus irmãos, vem levantando as suas regras, vem levantando os seus estilos de vida, as suas filosofias. Nós temos uma sociedade que se importa consigo mesma, que não estende a mão, que instaura modas, que instaura ações, que tem linguajar próprio, que mexe inclusive nas leis, que tentam ditar para a sociedade o que é certo e o que é errado, de como nós devemos ser, como nós devemos agir, o que nós devemos aceitar, e aquilo que nós devemos recusar da nossa vida. Eles querem a todo custo serem norteadores da moral e da ética da nossa geração. Nós temos uma sociedade que aceita o divórcio com facilidade, que promove o sexo antes do casamento, que promove o sexo fora do casamento, que está a favor do aborto, que querem eliminar o dolo do homossexualismo, que hoje em dia querem vitimizar a criminalidade e promover a violência na sociedade. Uma sociedade que quer a todo custo que nós venhamos aceitar os vícios que estão na sociedade, os vícios da bebida, da droga, da pornografia, dos jogos. E muitos dentro da igreja estão esquecendo da palavra de Deus e aceitando essas vozes nos seus corações, aceitando essas vozes no seu dia a dia, e começam a dizer que não tem nada a ver, que pode ser feito, que o aborto pode ser realizado. Pastores estão entrando nesse caminho, igrejas estão aceitando esse caminho e fechando a palavra de Deus dos seus ouvidos e recusando a palavra. Em vez de andar em harmonia com a palavra de Deus, preferem andar em harmonia com o mundo e desassociada da palavra de Deus. O mundo, meus irmãos, passou a ser a regra, passou a ser a fé e passou a ser a prática dessas pessoas que estão dentro da igreja. A Bíblia não recomenda isso, a Bíblia é contrária a isso. Em 1 João, capítulo 2, verso 15 e 17, vamos conosco lá para a leitura. Primeira João, capítulo 2, verso 15 até o 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Meu amado irmão, minha irmã, você que está nas redes sociais nesse momento, cultuando conosco, nós não devemos andar em consonância com esse mundo. Nós não devemos andar de mão dadas com esse mundo. Esse mundo não tem nada para oferecer. O que ele promove é destruição. O que ele promove é o fim da família. É filhos distanciados dos pais.
é cônjuge separado um do outro, é pessoas que são alimentadas na discórdia e na desobediência, é pessoas que são alimentadas no seu ego, no seu eu, para que, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus possa fluir e sair da vida da pessoa, para que ela possa andar de mãos dadas com o mundo. Mas nós temos um terceiro princípio básico que esses 4 versículos vão nos instruir. A vida do cristão deve satisfazer declarações positivas e também negativas. A vida do cristão deve satisfazer declarações positivas e também negativas. Verso 19 vai dizer o seguinte: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo do reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Meus irmãos, o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez declarações positivas em todo o seu período de ministério, mas Cristo também fez declarações negativas. Deus disse coisas boas, Jesus disse coisas boas no seu ministério, mas também disse coisas ruins. O nosso Senhor Jesus Cristo disse o que nós devemos fazer, mas também Ele disse o que nós não devemos fazer. Cristo, em momento algum no seu ministério, limitou a sua mensagem. Ele foi completo e falou tudo o que tinha que falar. Ele falou da grandeza do reino de Deus, da maravilha daquilo que o Senhor tem preparado para os santos, mas também Ele falou da precariedade do reino deste século, das limitações desse reino, da fragilidade do pecado que está nesse reino. Ele virou para pessoas e disse: vai, não peques mais. Mas também Ele virou para outros e disse: hipócritas, sepulcros caiados, olhai. Você olha para o cisco do seu olho, do olho do seu irmão, mas não olha para a trava que está nos seus olhos. Cristo, meus irmãos, falou de coisas boas, mas falou de coisas ruins também. O Senhor Jesus Cristo, nessa passagem, elogiou aqueles a qual obedecem, elogiou aqueles que seguem a palavra de Deus, mas também Ele criticou aqueles que a desconsideram na sua vida, que a omitem da sua vida e que ensinam errado. Jesus ensinou a doutrina do Pai, Ele ensinou a doutrina das Escrituras Sagradas, mas também o nosso Senhor Jesus Cristo denunciou os erros de ensino que tinha na sua geração. Meu amado irmão, minha irmã, você que está nas redes sociais, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não veio para massagear egos, não veio para massagear a nossa vida. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo veio para confrontar o homem que está caído em pecado. Existem pessoas que recusam a qualquer ensino negativo. Pastor, não fale sobre pecado. Eu não vou para aquela igreja que eu não gosto, que fique falando de pecado. Eu gosto de ouvir só coisas boas. Gosto de ouvir só sobre autoajuda. Eu quero sair da igreja falando que eu sou vencedor, que o Senhor vai cumprir todos os meus desejos, que vão cumprir a minha vontade. Não quero que a igreja fale dos meus erros, das minhas mazelas e das minhas dificuldades. Não gosto, pastor, quando o Senhor me chama para me exortar. Eu quero que o Senhor me chame para me elogiar. Não olhe para os meus pontos negativos, não me julgue, não fale dessa forma. Eu quero que a igreja ensine apenas os pontos positivos, que dê carinho, que dê abraço, que dê compreensão, e deixe de ver as coisas que faço errado. Não preciso de crítico, eu quero apoiadores na minha vida. Meus irmãos, a igreja está aqui para apontar o caminho do céu, o caminho de salvação, mas a igreja está aqui também para denunciar o caminho de perdição eterna.
Temos que regozijar com o sim de Deus nas nossas vidas, mas também temos que regozijar com o não de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos do Evangelho todo. Só assim nós conseguiremos vencer a nossa caminhada. Precisamos de todos os sims de Deus e precisamos de todos os nãos de Deus em nossas vidas. Senhor, como é bom estar na presença do Senhor, mas às vezes nós queremos só o louro da glória do Senhor, não queremos a voz de repreensão do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, não queremos olhar para a Escritura e ver que Ele fala o seguinte: vai, a tua fé te salvou, mas queremos deixar de ouvir quando Ele diz: vai, não peques mais. Nós temos que estar pronto para ouvir do nosso Senhor aquilo que é positivo e aquilo que é negativo. E caminhando para a conclusão da mensagem, meus irmãos, nós não podemos ser pessoas divididas. O cristão não é aquele que é dividido, ou somos do Senhor, ou não somos dele. Ser simplesmente de Deus, que é o título dessa mensagem, ser simplesmente de Deus, implica que a nossa vida seja orientada pela Escritura Sagrada, implica que a nossa vida não seja orientada pelo mundo. Nós não podemos ser seduzidos, atraídos pelo mundo, e implica, meus irmãos, saber que nós precisamos de toda a palavra de Deus para nossas vidas, precisamos dos sims de Deus, precisamos dos nãos de Deus, de tudo que Ele ensina, porque, meus irmãos, como diz o texto que nós lemos de 1 João, capítulo 2, do verso 15 a 17, o mundo desaparecerá, o mundo passará, tudo será consumado, tudo se consumará no final dos dias, mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. Nós permaneceremos eternamente. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós vivemos, deve ser no Senhor, para o Senhor, com o Senhor. Meus irmãos, nós não somos nada sem a presença dEle em nossas vidas. E o Senhor sonda nesse momento os nossos corações, sabe de todas as coisas, sabe como está nesse exato momento o nosso coração, o teu coração que está em casa nesse momento. Pensa, só porque não está aqui, o Senhor não sonda o seu coração. Ele nesse momento sonda o seu coração na sua casa. E a Bíblia diz que o Senhor é fiel, e nós não somos nada sem Ele em nossas vidas. O Senhor nos leva além de tudo que o mundo pode nos oferecer. É Ele que nos leva à verdade, é Ele que nos leva à verdadeira fidelidade e misericórdia. E quando nós estamos diante dos olhos do Senhor, nós encontramos a paz que só o Espírito Santo pode trazer em nossas vidas. 3 princípios básicos da nossa fé, 3 princípios básicos da vida do cristão, princípios, meus irmãos, que nos fazem ser simplesmente de Deus. Que esses princípios possam estar em nossas vidas, não só no domingo de manhã, não só durante uma reunião da igreja, mas 24 horas por dia. Louvado o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus.